Algumas rodadas atrás, eu me posicionei na CBN, escrevi no site que o CRB tinha dado adeus ao G4. Até usei a palavra em italiano, arrivederci, por conta de 2 jogos que, no meu modo de ver, foram 2 jogos extremamente prejudiciais ao CRB. E quais são esses jogos? 2 jogos em que o CRB estava em vantagem e permitiu que mudasse a situação da sua vantagem. Eu me refiro aos jogos contra o Vila Nova, em Goiânia, e contra o São Bento, aqui no estádio Rei Pelé. O CRB venceu o Vila Nova por 2-0. E aí, se o CRB hoje tem 4 pontos a mais desses 2 jogos, ele estaria numa situação bem diferente da que ele está nesse momento. Nos últimos 9 pontos disputados, o CRB ganhou 7. E ele não conseguiu sair do lugar. O que mostra que o nível de competitividade nessa parte de cima do Campeonato Brasileiro da Série B é muito complicado. Você só vai chegar ao G4 fazendo literalmente uma campanha de campeão, uma campanha de acesso. Porque o CRB, em 7 jogos que lhe restam, e ele tem 4 jogos, 3 em casa e 4 fora, mas ele só vai fazer isso se ele conseguir pelo menos 6 desses 7 jogos que ele consiga vencer. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma missão dificílima para o CRB. Eu entendo que a dificuldade do CRB voltar ao G4, ela tem esses aspectos numéricos, mas também tem aspectos de rendimento. E, por isso, a dificuldade de você acreditar ou bancar ou até mesmo apostar no CRB na Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, eu faço 2 observações. A primeira delas, o CRB tem uma campanha desequilibrada. E desequilibrada no sentido de que ele é o melhor visitante e é um dos piores mandantes da competição. Ele é o melhor mandante, o melhor visitante e um dos piores mandantes. Como mandante, o CRB está entre os piores, é o 18º, só tem 2 equipes piores do que ele. Então, isso traz um desequilíbrio que o CRB, se não conseguir o acesso, muito disso se deve a esse desequilíbrio. Se você analisar calmamente as tabelas de classificação, mandantes, visitantes, você vai ver que todas as equipes que estão brigando, e aí você pode considerar 6, 7 equipes, dependendo do que você entenda de quem ainda está na briga. Se eu estou dizendo que para o CRB está difícil, para quem está abaixo do CRB, é ainda muito mais complicado, né? Repito, para você atingir esse patamar de entrar no G4 e não sair mais, você precisa de uma sequência de vitórias, 6 ou as 7 vitórias nesses jogos que restam. Não tem mais margem de erro. Então, assim, se você vai para as tabelas de classificação como mandante e como visitante, todas as equipes que estão na briga, aí as 6, as 7, você vai encontrar equilíbrio nas campanhas. Um é segundo como visitante, é primeiro como mandante. O outro é 7º como visitante, mas é o 4º como mandante. Então, todos eles têm esse equilíbrio, à exceção do CRB, que é o top, o melhor, o destruidor de equipes quando joga fora de casa, mas em casa entrega muito fácil, né? Não conseguiu um desempenho suficiente até agora dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E o desempenho do CRB, se ele tivesse na casa de 50% a 60% de aproveitamento, o CRB, sem dúvida nenhuma, estava nadando em outras águas. Estaria, sem dúvida nenhuma, brigando muito pela questão de acesso, pela questão de G4. O outro fator que eu entendo dificultador do CRB é o elenco desequilibrado. Eu sempre disse, principalmente na CBN, nos jogos que fiz do CRB, desde o início da campanha, que achava o time do CRB um time competitivo, o time titular competitivo, mas também entendia que o CRB tinha carências de peças. Quando ele precisava do banco,
o técnico, na época, o Marcelo Chamusca, tinha muita dificuldade de manter o nível da equipe com os jogadores que vinham do banco de reservas, porque o rendimento deles não é uniforme. A gente viu jogos onde o Willy, por exemplo, decidiu partidas, fez jogos com gols, que garantiu 3 pontos para o CRB, e fez jogos onde o Willy entrava no jogo e o torcedor queria tirar ele no grito, né? Quase no tapa. Então, esse desequilíbrio dos jogadores acabou que trouxe dificuldades para o CRB ter algo fundamental na Série B, que é regularidade. Depois, já na reta mais avançada da competição, aí você vê que o CRB perdeu 3 peças, e peças importantes. Ele perdeu o goleiro Vinícius, ele começou com o Edson Marden, depois perdeu o Edson Marden, veio o Vinícius. O Vinícius deu conta do recado, foi um reserva que veio para resolver o problema. Mas aí o Vinícius se machuca, vem o Fernando Henrique. O torcedor, por algumas atuações do Fernando Henrique, não tem segurança no goleiro. Depois o Fernando Henrique se machuca, o CRB traz às pressas o Andrei, que está dando conta do recado, mas só aí o CRB já girou 4 goleiros. Além disso, ele perde Ferrugem, esteio do time no meio-campo, jogador importantíssimo no modelo de jogo do CRB, jogador que quebra a linha, que faz essa transição com muita eficiência, com velocidade. Cansei de indicar o Ferrugem, principalmente nos jogos fora de Maceió, como o melhor jogador em campo, por conta dessa situação, por conta dessa participação do Ferrugem nessa condição, e ainda perdeu o Felipe Farias. Então, notem que são 3 jogadores em setores diferentes, mas que importantíssimos dentro dessa sequência. E se você, torcedor do CRB, for analisar friamente a questão de participação do CRB nesse momento em que se achava o CRB precisa de mais peças, precisa de mais jogadores, a diretoria trabalhou, contratou os jogadores, mas vieram contratações, não foram reforços. E eu digo isso até porque muitos dos jogadores que vieram depois desse momento, em que o CRB estava claro que precisava de mais peças, esses jogadores não são titulares. Muitos estão no banco e sendo subaproveitados, porque o CRB tem aquele time que a gente desenha como um time ideal, um time forte, um time competitivo, e dentro desse time ele já perdeu o Lucas Abreu, que era um jogador que, mesmo com a crítica, a cobrança do torcedor do CRB, também era um jogador que fazia boas partidas, tinha estabilidade até mesmo dentro do jogo, mas era importantíssimo no meio-campo. Quando o Lucas saiu, quando não tem mais o Ferrugem, quando não tem Felipe Ferreira, e aí Vitor Ramos está 2 rodadas. Quando acontecem essas coisas, os jogadores que vêm do banco de reservas, de repente, não conseguem dar ao CRB o rendimento parecido ou o mesmo rendimento que já havia com esses jogadores aos quais eu me referi.